Olá pessoal, teremos uma semana muito importante em termos de dados econômicos aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Dados sobre inflação, dados da relação dívida-PIB, dados também sobre o investimento estrangeiro direto aqui no país e a geração de empregos formais, bem como a taxa de desemprego. E lá nos Estados Unidos um dado muito importante do PIB americano. Mas antes de começar a comentar sobre esses dados e suas expectativas, eu queria dizer que estou à disposição para dar palestras por todo o país. Entre em contato para que a gente possa ver a questão de agenda, valores e qual o assunto que você quer que a minha palestra traga informações para a sua empresa, para o seu setor, para a sua associação ou sua instituição. Estou à disposição. Basta entrar em contato para que a gente possa ver a questão de agendamento. Mas vamos lá, logo na segunda-feira teremos um dado muito importante, o balanço de transações correntes do Brasil com o resto do mundo. Esse é um dado muito importante porque ele mostra o quanto o Brasil tem de recebimento e pagamentos com o resto do mundo, seja na balança comercial, mas também, e eu diria até principalmente na parte de serviços e rendas. O que isso significa? Significa que o Brasil ele paga por investidores que acreditam na economia brasileira, ou seja, as multinacionais principalmente, royalties, lucros, e paga também juros de empréstimos que são contraídos. Então, o Banco Central divulga mensalmente esses dados para a economia brasileira e vai divulgar para o mês de fevereiro os dados dessa balança de serviços e rendas, da balança comercial e das transações correntes como um todo. E um dado muito importante que é divulgado é o do investimento estrangeiro direto, ou seja, quantos investidores entraram aqui no Brasil, mas não na Bolsa de Valores, investindo em empresas diretamente aqui no nosso país, ou seja, um investimento de médio e longo prazo. E é um dado muito importante para a economia. Na terça-feira, teremos a ata do Copom. Vale lembrar que na semana passada a gente teve decisão de juros, uma nova queda da taxa de juros aqui no Brasil, indo para 10,75% ao ano, com uma mudança que foi apresentada no comunicado, dizendo que na próxima reunião vai ter uma queda no mesmo patamar, e não nas próximas. Então essa ata, que vai ser divulgada na terça-feira, deve trazer mais informações sobre essa mudança. O porquê dessa mudança? Significa que teremos quedas ainda maiores ou que não teremos quedas? Então na terça-feira vai ter essa divulgação. E no mesmo dia sai um dado muito importante, o IPCA 15 do mês de março. Ele serve como uma prévia do IPCA, que é divulgada depois que o mês vira, pelo próprio IBGE. Vale lembrar que no mês anterior, isso é para o mês de março, no mês de fevereiro, foi de 0,78%. E agora a previsão é de 0,33%, fazendo com que o acumulado de 12 meses passe de 4,49% para 4,13%. E na quarta-feira continuaremos com dados de inflação, mas dessa vez pela FGV, a divulgação do IGPM para o mês de março. O anterior apresentou uma queda de 0,52% e a previsão agora para março é de nova queda de 0,22%. E um dado muito importante deve finalmente ser divulgado nessa quarta-feira, o CAGED para o mês de fevereiro, que indica justamente quantos empregos formais foram criados naquele mês. Previsão do mercado é para um crescimento, ou seja, um saldo positivo de 200 mil vagas, que é um dado bastante importante. E aí na quarta-feira sai ainda um dado muito importante, que é o balanço orçamentário do mês de fevereiro. E nele vai apresentar a dívida bruta em relação ao PIB no mês de fevereiro. Esse dado também é muito importante porque ele mostra o quanto o país está endividado. O endividamento ele vem crescendo, cresceu em 2023 e agora em 2024 continua com um crescimento. O anterior, para o mês de janeiro, aponta para uma relação dívida-PIB de 75%. E a previsão é que deve continuar crescendo porque o governo federal vem tendo déficits recorrentes e isso faz com que haja uma elevação dessa relação dívida-PIB. E na quinta-feira teremos a PNAD contínua, que vai
ser divulgada pelo IBGE, com a taxa de desemprego para o mês de fevereiro. Esse é outro dado muito importante. A taxa de desemprego está atualmente em 7,6% e a previsão é que caia um pouco, indo para 7,5%. Isso é também um dado muito importante que mostra como que os empregos estão se comportando na economia brasileira, mostra o nível de aquecimento da economia brasileira, e o importante é que a taxa de desemprego medida pelo IBGE leva em consideração o emprego formal, mas principalmente o emprego informal do setor de serviços e de toda a economia, que tem sido muito impulsionado principalmente com essas empresas de terceirização, os entregadores, os motoristas de Uber, e que estão com uma regulação aí a acontecer pela frente. Então é importante a gente acompanhar o dado desse nível de emprego. Na sexta-feira teremos feriado da Semana Santa e aí não teremos divulgação de dado nenhum. Mas em termos de política, continuam as discussões sobre o imposto sobre valor agregado, o IVA. Isso deve acontecer ao longo de todo esse semestre, e também novas formas do governo federal em aumentar a sua arrecadação para poder atingir a meta de déficit zero. Os balanços do quarto trimestre de 2023 vão se encerrando, mas com empresas importantes ainda divulgando seus resultados. Casas Bahia, Lojas Marisa, os frigoríficos JBS, Marfrig e Minerva são grandes destaques. E por fim, lá nos Estados Unidos, o dado mais importante da economia vai ser divulgado na quinta-feira. Vai ser o PIB do quarto trimestre e também do ano como um todo, lá dos Estados Unidos, com uma previsão de que a economia americana tenha encerrado o ano de 2023 com um crescimento de 3,5%. Esse é um dado muito robusto, muito forte, inclusive um crescimento mais alto do que o crescimento brasileiro, de 2023, mostrando que a economia americana teve um forte ano, ainda baseado no consumo das famílias, que tem movido muito a economia por lá. Então é isso, espero que tenham gostado, tenham uma ótima semana, um abraço e até a próxima.